Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Tererê com o Lira, nessa segunda-feira, dia 1º de setembro, né? Começando o mês de setembro daquele jeitão. Vamos falar como é que foram os jogos dos campeonatos europeus nesse final de semana. Mas antes disso, quero falar como foi um pouquinho da experiência de ter participado como repórter da Copa Mundo do Futsal Feminino. Cara, foi sensacional, né? Recebi o convite através do David da KTV. Ele era narrador, inclusive, do evento, né? Da competição. E, cara, foi sensacional. A competição começou na terça-feira com 8 equipes, né? Daí foram 3 dias de jogos de fase de grupos da competição. E daí semifinal, final e todos os jogos com muita emoção. Teve semifinal que... As duas semifinais, na verdade, foram mais tranquilas, né? Porque os outros times eram muito favoritos. Mas a decisão do terceiro quarto entre o time da Sojipa, do Rio Grande do Sul, e o New York Equador dos Estados Unidos foi sensacional. Foi decidida nos pênaltis. E a final também. A final Stein ganhou por 3-1, mas foi pegado do começo ao fim, né? Stein se sobressaiu, conseguiu ser melhor que o time da Rússia, que não era uma náutica da Rússia, né? Mas enfim, a experiência foi sensacional, né? A transmissão da final passou também no Band Esportes, então o Band Esportes é um canal que eu assisti desde criança, então é muito massa ver meu rosto lá, meus pais gravando a TV lá do Band Esportes no dia da transmissão. Sensacional, assim, experiência incrível. E o fato de ter times de todo lugar do mundo foi muito, muito bacana também. O time da Rússia, que a gente falava principalmente com o Cirilo, que era o tradutor, que era o intérprete deles, né? Que ele ficava fazendo esse trâmite entre o português e o russo, conseguia fazer esse belíssimo trabalho para nós. Time dos Estados Unidos também, que conseguiu fazer algumas entrevistas em inglês, por mais que tivessem jogadoras brasileiras, também tinham jogadoras americanas lá. E, cara, foi sensacional entrevistar em inglês a Savannah, menina de 16 anos, que é uma promessa do futsal americano. Guardem esse nome, Savannah Schultz, se eu não me engano, acho que é. 16 anos, cara. Ela foi eleita a melhor ala direita do campeonato. E é muito difícil você ver alguém com tanta habilidade assim nas duas pernas, tão nova assim. Enfim, ela vai ser eu acho, na minha visão, né? Se continuar assim, um dos grandes nomes do futsal americano. Que jogadora sensacional. E o time dos Estados Unidos é muito bom, tem várias atletas novas também. Um time que eu fiquei sentido que não classificou, mas não tinha como, porque também era um grupo difícil. Era o Pinot da Argentina, que tem várias atletas muito, muito boas também, é um time muito entrosado, muito, muito rápido, muito físico, ele levou um pouquinho de azar na competição. E o Sojipa, cara, o Sojipa tem uma história fantástica do técnico Douglas Parisotto, que história fantástica ele tem também, história de vida sensacional. Enfim, foi uma competição lindíssima demais do começo ao fim. Então, eu ganhei aqui, ó, ganhei a flâmula do New York Equador, coisa linda demais, que é o patrocínio da Nike, tudo caracterizada, né, com o logo da competição, as datas. Sensacional, cara. Essa aqui, a hora que eu tô tentando fazer um espacinho aqui legal para gravar, que esteja um fundo legal. Tem o cachecol do Barcelona, tem algumas coisinhas também que dá para colocar aqui. Vou tentar armar isso daí para melhorar nos vídeos. Mas bora lá, falando então do futebol europeu. La Liga. La Liga que tá daquele jeitão, né? Daquele jeitão que a gente gosta. O Alavés empatou com o Atlético de Madrid no sábado, se eu não me engano, né? O Atlético de Madrid que segue sem vencer, né? A gente já vai passar a classificação também. Mas o Atlético, 3 jogos sem nenhuma vitória até o momento da competição. O que está acontecendo com o Simeone, né? Real Madrid 2, Mallorca 1. Real Madrid que virou o jogo em 1 minuto, né? Virou o jogo rapidão e segue 100% na competição. Real Madrid que, a hora que entrosar, que encaixar bem esse elenco, acho que vai ser um time muito difícil de ser batido. Acho que é um dos favoritos para ser campeão da La Liga, junto com o Barcelona, que empatou fora de casa com o Rayo Vallecano. Né? O Barcelona está jogando fora de casa seus primeiros jogos por conta das reformas no Camp Nou, né? Então ele pediu para a La Liga fazer todos os jogos do Barcelona, primeiramente no campeonato, os primeiros jogos do campeonato, né? Fora de casa, para quando o Camp Nou ficar pronto, poder jogar no seu estádio. Empatou num estádio muito difícil, né? Num campo esburacado, tava feio demais o campo do Rayo Vallecano. Não abriu o placar de pênalti com o Yamal, mas depois o Rayo Vallecano empatou, teve chance de virar o jogo também, enfim. Não é um começo de temporada bom pro Barcelona, acho que precisa um pouquinho mais de intensidade. O Hans Flick tá maluco com os jogadores querendo mais intensidade, falando que não pode deixar o ego se abater, o ego se sobressair, né? Precisa correr demais um pelo outro, se unir cada vez mais, igual foi na temporada passada, e não ficar de saltinho alto, né? E tá certíssimo. E a Mal, camisa 10, agora assumindo mais uma responsabilidade, que é bater pênalti na ausência do Lewandowski. Tá batendo falta também, é um cara que precisa fazer isso, né? Se ele quer ser o grande protagonista do time em algum momento, já é na minha visão, mas se ele quisesse mais ainda,
ele tem que começar a assumir essas responsabilidades também. Lewandowski daqui um pouco já vai ser do Barcelona também, já tá com uma certa idade. E ele tem que assumir essas broncas aí, né? Bater pênalti, bater falta. Ele é muito novo, cara. Eu acho que se ele se amadurecer, mais jovem ainda no caso, né? Com 19, 20 anos já tá num nível muito mais alto do que era para ele estar. Quando ele tiver com uns 25, 26, 27, cara, ele já vai estar num nível assim muito acima do que seria o normal do atleta, né, cara? Então, é um projeto de carreira que tem que ser feito muito com cuidado para não pular nenhuma etapa, mas ao mesmo tempo fazer elas de todas as formas corretas o mais rápido possível, né? Porque quanto mais pronto ele tiver mais cedo, mais coisas grandes ele vai conquistar na sua carreira, né? Passando para a classificação, então, dois times estão com 100% de aproveitamento, né? O Real Madrid e o Atlético de Madrid, o Atlético de Bilbao, perdão, que está com 3 vitórias também em 3 jogos. Daí com 3 pontos, com 7 pontos, estão empatados 3 times, né? O Villarreal, o Barcelona e o Espanhol. Olha o Espanhol aí, time de Barcelona também, que está aprontando nesse começo de temporada, né? E para fechar o top 6, eu sempre vou passar na classificação os times que vão para as competições europeias, né? Então, nesse momento, no G4, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal, Barcelona. Na quinta colocação, que iria para a Liga Europa, o Espanhol. E na sexta colocação, o Getafe, que iria para a Conference League nesse momento, né? Passando para a Premier League, Chelsea venceu o Fulham por 2-0, mais um gol do João Pedro, mais uma boa atuação desse brasileiro, que, cara, acho que vai voar. Tô ansioso para ver, essa semana tem data FIFA, né? Tô ansioso para ver o João Pedro na seleção, ver como é que ele vai se comportar, enfim, com todo o elenco. E o Chelsea começou bem na temporada, né? Tropeçou no primeiro jogo lá, mas agora já assumiu as rédeas das coisas e tá jogando bem e fazendo os seus gols, e é o que importa, né? Vencendo. Manchester United 3, Burnley 2. O Manchester United, olha, nem quando ganha acho que o torcedor sai feliz, sai tranquilo, sabe? Abriu o placar com o Burnley empatou. Manchester United fez 2-1, o Burnley foi lá e empatou de novo. Se não foi, acho que 2-0 e o Burnley buscou 2-0, mas acho que não, agora fiquei confuso. Mas o Manchester United no finalzinho fez o terceiro gol daí para dar a vitória pro time, porque, cara, de novo foi com sofrimento até o final, velho. O que acontece com esse Manchester? Time gigantesco, mas que ultimamente plantaram um sapo lá, não sei o que tá acontecendo, faz anos já, né, que a fase não tá boa. Brighton 2, City 1, City tomou a virada do Brighton, né, City abriu o placar no primeiro tempo com o Haaland, e viu o Brighton virar, empatar, se não me engano, no primeiro tempo. Não, no segundo tempo foi a virada, né? Empatou com o Milner de pênalti, histórico Milner, né? Que comemorou em homenagem ao Diogo Jota também. Mas virou no segundo tempo o Brighton com um gol no finalzinho, né? Crueldade para a equipe do Guardiola, que achei que ia estar melhor nesse começo de temporada, achei que ia se encaixar mais, que ia estar num passo a mais, já num degrau a mais na competição, mas não aconteceu isso nesse momento, né? O Guardiola, que sempre consegue revolucionar suas equipes, fez um novo elenco, digamos assim, né? Vendeu os medalhões, deixou 6 medalhões, contratou uma galera nova, mas que ainda não pegou liga, né? Acho que vai mais um tempinho ainda para ver esse time entrosado mais 100%, sabe? E os jogados da rodada, Liverpool 1, Arsenal 0, Liverpool que agora tá bem demais, né? Contratou agora ainda mais o Isaac, terceira contratação mais cara da história, 150 milhões de libras, rapaz, é muita grana, viu? É muita grana, ficou atrás somente do Neymar e do Dembélé, se eu não me engano. E, cara, não, do Mbappé, perdão, do Mbappé. Dembélé é o quarto e Coutinho é o quinto. O primeiro e segundo é Neymar e Mbappé que o PSG contratou, né? O terceiro agora o Isaac, que o Liverpool contratou do Newcastle. O quarto, Dembélé, na época que o Barcelona comprou do Borussia. E o quinto, Coutinho, quando foi comprado pelo Barcelona do Liverpool. E tá dando bem. O Liverpool não tá sendo aquele Liverpool rolo compressor que amassa os adversários, mas tá ganhando também, que é o que importa, né? Acho que nesse começo de temporada é muito bom você fazer os pontos, porque daí conforme o time for pegando a liga, for entrosando, for encaixando, daí sim você já tá um pouquinho acima, já tá com uma pontuação boa e vai estar com o futebol bom também, que daí é a fórmula certa para você conseguir conquistar um campeonato, né? Passando para a classificação da Premier League, Liverpool é o líder com 3 jogos, 3 vitórias, né, 9 pontos. O vice é o Chelsea com 7 pontinhos. Daí com 6 pontos tem 5 times empatados, né? Arsenal, Tottenham, Everton, Sunderland e Bournemouth. Olha só essa galera com 6 pontos, né? O Everton, Sunderland e o Bournemouth. Não sei se dura muito, mas tá ali, principalmente o Everton, né? O Everton tá fazendo um começo
muito surpreendente. Passando para... Nossa, tô... Ó, figazinha. Credo. Passando para a Série A, campeonato italiano, então, né? Lecce 2, Lecce 0, Milan 2. Milan que é uma incógnita todo jogo, né? A gente nunca sabe quando vai jogar bem, quando vai perder, quando vai empatar. É um time que é zero confiável. Mas dessa vez ganhou do Lecce fora de casa, que é o que importa também, né? Precisava muito dessa vitória. O Napoli segue voando baixo, ganhou do Cagliari por 1-0, né? O Napoli que, para mim, é favorito para ganhar esse campeonato italiano e vai se demonstrando o porquê é favorito, né? Mais uma vitória, mais um jogo bom do Napoli e 3 pontinhos para conta. A Juventus ganhou do Genoa fora de casa também, a Juventus que precisa uma temporada boa, assim, faz tempo que eu não lembro assim, nossa, qual que foi a última temporada boa da Juventus? Eu vou me lembrar lá do 2015, né, porque tava brigando pro final de Champions com o Barcelona, com o Real Madrid. Para mim essa foi a última grande fase desse time de Turim que tá devendo realmente, né? Inter de Milão 1, Udinese 2, né? Inter de Milão que não me passa nenhuma confiança, né? Principalmente depois do término da última temporada. Ah, Lira, mudou o treinador, mudou várias coisas, outra cabeça, mas acho que... Eu não sei, não consigo confiar na Inter de Milão, né? Foi vice 3 vezes na temporada passada, trivice, e é um time que não gosta muito do estilo de jogo, não joga bem, passou pelo Barcelona na semifinal e chegou na final meio que na sorte não, podemos dizer assim, como é que podemos dizer? Enfim, se jogasse mais 10 vezes, eu acho que o Barcelona classificaria 9 e o Inter de Milão classificaria uma, que foi essa vez que eles classificaram, né? Então, é um time que precisa passar um pouquinho mais de confiança e consistência, né? Já foi esse time 2 temporadas atrás, que é pouquíssimo tempo, né, com o Inzaghi, mas o futebol é muito dinâmico, né? 2 temporadas é uma vida no futebol. E já mudou bastante coisa na Inter de Milão e precisa reatar os nós aí para seguir buscando coisas gigantes, que é o que a Inter se acostumou nos últimos tempos, né, nas últimas temporadas. Classificação do Italianão, Série A Team, né, a famosa Série A Team. 4 times empatados com 6 pontos, lembrando que a Série A Team só ocorreram 2 rodadas até o momento. Napoli, Juventus, Cremonese em terceiro lugar com 6 pontos. E Roma, os 3 times que venceram os 2 jogos até o momento. A Udinese venceu 1, empatou 1, a quinta colocada, e com 3 pontos tem um monte de time também. Destaque negativo, eu acho que não temos aqui, né? O Milan está em oitavo, a Inter está em sexto, aí os times estão pegando no tranco ainda. No Sassuolo não venceu nenhuma, né? Deixa eu ver se na Premier League tem alguma curiosidade aqui para baixo. O Newcastle, né? Newcastle não passei a parte de baixo da tabela aqui sem ver muita coisa, né? Newcastle 17º e o City 13º, né? Complicada a situação, tem tudo para reverter. E o Wolves é o lanterninha com nenhum ponto conquistado. Na La Liga também não passei. Passei o Atlético de Madrid, né? Que é o 17º colocado que faz o Atlético de Madrid. Bundesliga, mais uma vitória do Bayern de Munique, dessa vez por 3-2 contra o Augsburg. O Bayern de Munique abriu 3-0, viu o Augsburg diminuir 2 golzinhos e passar um sufoquezinho no final. Não foi grande coisa, mas com um golzinho de diferença você sabe que tudo pode acontecer, né? Mas o Bayern segue a todo vapor. O passado só do Bayern na Bundesliga, né? Que é o rolo compressor. Conforme for rolando o campeonato, eu vou trazendo mais coisas interessantes aqui, a gente vai vendo qual times que estão melhor na competição. Bayern também, na Bundesliga também dá apenas 2 jogos, né? Bayern 100% com 6 pontos. O Eintracht Frankfurt também 6 pontos. E o Colônia também com 6 pontos. Os 3 times que venceram as duas na competição. E 3 times também venceram uma e empataram outra, que é Borussia, St. Pauli e o Wolfsburg. PSG, agora 2 ligas rapidinho pra gente passar. PSG meteu uma goleada de 6-3 no Toulouse, fora de casa. Um jogo de 9 gols. Hat-trick do João Neves, hat-trick de 3 golaços, assim, que foi sensacional. E o PSG segue amassando na França, né? Não tem nenhuma novidade aqui. 3 jogos, 3 vitórias. O Lyon também tem 3 jogos, 3 vitórias. Tá com 9 pontinhos. Nenhum gol sofrido ainda o Lyon. Olha essa estatística. E tá na vice-colocação por conta do saldo. Dos gols feitos, né? Porque o saldo é mesmo que o PSG, 5 gols de saldo para cada um. E o Lyon tem 5 gols feitos e nenhum sofrido. O PSG tem 8 gols feitos, 3 sofridos. Então o que vale aqui é os gols marcados. Na terceira colocação, o Lille. Na quarta, o Mônaco. Na quinta colocação, o Lens. E na sexta colocação, o Strasbourg, né? Toulouse vem na sétima colocação, que levou essa sapatada agora do PSG. E a última liga por aqui, Liga Portuguesa, que começa muito interessante, né? Tivemos um jogão nesse final de semana que foi Porto e Sporting. O Porto foi lá na casa do Sporting
e venceu a partida por 2-1. O Benfica ganhou também por 2-1 fora de casa do Alverca. Alverca, time que veio da segunda divisão na temporada passada e já tá tomando taca na primeira divisão. E nesse momento o Porto é o primeiro com 12 pontos, venceu as 4 partidas já que jogou nesse campeonato. Famalicão é o segundo com 10 pontinhos, o Sport é o terceiro com 9, Benfica é o quarto com 9 também, e o Moreirense também ganhou 3, é o quinto colocado com 9 pontos. E é isso. Acho que por hoje é só. Um grande abraço se você ficou até o final, estamos juntos demais, e até o próximo vídeo.